Estamos começando a 14ª aula da formação Brincadeira de Angola em Capoeira Infantil. Vamos começar fixando o conteúdo antigo, respondendo o questionário sobre a divisão das atividades diárias, colchão, instrumento e brincadeira. Ao terminar de responder o questionário, faça um pequeno resumo de como foi filmar essa aula de 20 minutos para você. Nessa semana, nós vamos entrar numa nova fase, a fase das atividades permanentes. A função das atividades permanentes é fazer uma rotina de aula que seja previsível para a criança. Por que nós precisamos que a aula seja previsível? Porque atividades repetitivas trazem um sentido de ciclo para a criança, dando estabilidade e segurança para o mundo infantil. Você já deve ter reparado que as crianças adoram ouvir as mesmas histórias escritas exatamente do mesmo jeito. E eles adoram ver filmes que se repetem, que têm ciclos, que dão estabilidade e segurança para aquilo que elas já sabem. Pensa na sua infância, os desenhos animados que você gostava. Nós temos aqui no Brasil exemplos como o Chaves, o Chapolin Colorado, o Teletubbies e vários outros filmes, desenhos, programas que faziam reproduções idênticas dos mesmos padrões dia após dia. E você achava graça da mesma coisa dia após dia. Da mesma forma, se nós formos pensar como adultos, nós também buscamos o ciclo nas nossas aulas e nas nossas rodas. Por mais que venham músicas novas de capoeira, nós sempre cantamos Paranauê, Dona Maria do Gamboatá e várias outras músicas tradicionais, que se tornaram tradicionais simplesmente porque elas têm uma função. Elas funcionam para nos dar estabilidade, ciclo e segurança. Lembre-se que a criança tem pouquíssimo poder de previsão sobre a sua própria vida. Ela não decide quase nada do que vai fazer. São os adultos que decidem a hora que ela vai comer, a hora que ela vai dormir, a roupa que ela vai vestir, como será toda a sua rotina. Ela não entende nem por que o cachorro dela morreu e nunca mais vai aparecer. Por que quando ela viaja para ver a avó, aquele é um evento que não vai se repetir diariamente. Quando a gente pergunta o que você vai ser quando crescer, ela não tem resposta. O mundo da criança é muito inseguro e muito imprevisível, porque a previsibilidade vem de repetições. Imagine se você não soubesse que depois da primavera vem o verão, que depois da noite vem o dia, que você não soubesse nem por que você tem que escovar os dentes. Você nunca ia poder fazer uma previsão da sua rotina. E a criança, ela vive nesse mundo diariamente. E é por isso que nós temos a função de dar segurança e estabilidade a partir de atividades repetitivas, regulares e rotineiras. Quando eu faço um circuito de obstáculos que tem os movimentos e os exercícios sempre numa mesma ordem, isso facilita a autonomia da criança. Ela sabe que depois de passar pelo túnel, ela vai fazer um AU e depois passar de jacaré. Isso dá muito poder, muita segurança, porque ela tem o domínio da sua rotina. Isso ajuda a organizar a relação temporal dentro da cabeça da criança. Você tem medo de que as suas atividades sejam chatas e repetitivas? O problema não está no conteúdo repetitivo, e sim na forma entediante. O que você tem que pensar é o seguinte: se a criança assiste o filme 10 vezes seguidas, ela pode fazer a mesma aula 10 vezes seguidas e ficar amarradona. O que importa é a forma como você vai apresentar. E existe fórmula mágica? Fórmula mágica eu não sei, mas existe sistema, existe metodologia e organização. A rotina permanente, ou a fórmula, ou as atividades rotineiras são compostas de uma sequência de atividades que nós vamos compartilhar agora com você. Essa rotina, ela utiliza gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São comandos simples que fazem com que as crianças tenham vontade de executar exatamente o que estamos propondo.
Aqui embaixo eu estou botando o link do vídeo completo com a rotina didática. Tem várias atividades que são utilizadas na fórmula, feitas uma atrás da outra. Repare também que tem uma playlist com vários professores utilizando as mesmas brincadeiras da mesma forma e todas elas dão certo. E agora vamos dissecar algumas brincadeiras da fórmula. A primeira delas é uma música de introdução à aula. Quem quer brincar de capoeira? Quem quer fazer uma brincadeira? Quem quer plantar uma bananeira? Quem quer fazer... Pausa dramática. Olhadinhas. Xixi na cama. Cocô na calça. Alguma coisa que provoque risos nas crianças. Elas se conectem contigo. Quem quer fazer uma brincadeira? Quem quer plantar uma bananeira? Quem quer jogar a capoeira? Quem quer fazer... Pausa dramática. Cara de mal. Muita bobeira! Alteração de voz. Todas as crianças. KKKKKK. Conectei com elas. Isso não é mágica, é técnica. Vai fazer cocô na calça. Quem quer fazer uma brincadeira? E quem vai fazer muita bobeira? No que eu imediatamente emendo na segunda música. Bate palma aí, bate palma aí, bate palma aí, bate palma aí, que eu quero ver. Bate o pé aí, bate o pé aí, bate o pé aí, bate o pé aí, que eu quero ver. Bate o bumbum aí, bate o bumbum aí, bate o bumbum aí, bate o bumbum aí, que eu quero ver. Expressão corporal, pausa dramática, tensão na voz, para depois resolver. E aí eu crio um momento mágico. Pausa dramática longa. Tô de olho em vocês. Tô de olho. Com alteração de voz, uma cara de brabo, olhando diretamente no olho de todas as crianças. Isso provoca aquela explosão, porque elas vinham de uma tensão de o que o professor está fazendo fechando os olhos. Quem tem bumbum aí? Bate o bumbum assim, ó. Bumbum Eu tô de olho, hein? Repara que quando as crianças chegam na sua aula, elas estão cheias de energia. Então, ou eu pego e já boto a molecada para gastar energia correndo, jogando capoeira, fazendo um monte de atividades físicas rapidamente, ou é provável que eu venha a ter problemas com essa turma. A minha aula tem que ser dinâmica. E a melhor brincadeira para isso é o correu, correu. Correu, correu, capoeira de Angola, o menino correu. Correu, correu, capoeira de Angola, a menina correu. As crianças correndo em volta de mim, eu paro na chamada do berimbau, na chamada do pandeiro. Yeah! Lembre-se que a corrida tem que ser feita num sentido único, anti-horário ou horário. Vou ver se um amigo aqui sabe correr. O Davi, vem cá. Chama outras pessoas lá. Parou.
Chama lá os amigos dela. Aproveitando a brincadeira do correu com o iê para elas pararem, eu vou usar iê também na estátua. E o iê é muito teatralizado. O iê é um momento que eu tô super, hiper, mega empoderado da bola de fogo, dos poderes mágicos, e eu dou um iê! Como se fosse o Homem-Aranha lançando a sua teia, como se fosse um ninja dando o seu golpe, como se fosse um jogador de futebol na hora do pênalti. É. Bum! Parou mesmo, todo mundo? Tá paradinho de estátua? Não quero ver sua estátua. Faz uma estátua de careta aí. Deixa eu ver se essa estátua tá parada. Estátua com movimento de capoeira. Quero ver, faz um movimento de capoeira. Parada. Deixa eu ver. Que estátua legal. Olha que estátua é essa. Olha esse pezinho. Olha esse bumbum. Olha essa aqui. Gostei de ver. Uma boa forma também de trabalhar a brincadeira do iê é falar para as crianças: eu vou pegar vocês. Elas correm até a parede e aí elas dão o iê para que você pare. E aí, você pode vir? Eu vou! A quinta brincadeira é a da cocorinha. Eu vou dizer que eu tô com muita fome, que eu quero comer uma cabeça de uma criança. Quando eles abaixam, eu finjo que vou pegá-los e crio uma pausa dramática antes de pegar cada um deles, fazendo muito mais uma encenação de pegar do que uma pegada de verdade. Eu vou perguntar para vocês um negocinho bem pequenininho assim. Eu posso pegar a cabeça de vocês? Eu posso pegar a cabeça de vocês? Vocês deixam eu pegar a cabeça de vocês? Mas eu vou pegar mesmo assim. E vocês têm que abaixar. Então de cabeça que eu vou pegar. Escolhe que eu vou pegar. Já passo para a brincadeira do lobo mau. Eu vou pedir para elas me soprarem. Sopra bem forte e eu caio no chão, dramatizando a queda e dando uma referência corporal para o que eu quero que elas façam na sequência. Sopra forte! Mais forte! Na sequência, vou para a brincadeira do jacaré. O jacaré dorminhoco que estava com preguiça de acordar. As crianças dão um grito de jacaré, eu grito junto. Depois nós começamos a rastejar. Andamos pelo chão, paramos, levantamos a cabeça, pegamos no próprio rabo, rolamos de um lado para o outro. Rola, jacaré! Rola para um lado, rola para o outro. Acorda, jacaré! Dorme, jacaré! Acorda, jacaré! Vamos dormir, jacaré! Dorme aqui! Dorme aqui! Acorda, jacaré! Jacaré, você consegue levantar o rabinho? E agora pega no seu rabinho assim. Pega no seu rabinho. Vai, Davi, pega no rabinho. Vai, Heitor. Isso, vai, Tomás, pega no rabinho. E agora, pegar no pezinho do amigo.
Pega no pé do seu amigo. Pegou. Pega do outro amigo agora. Você não me pega e derruba no chão. Você não me pega e derruba no chão. Você não... Ah, me pegaram! Me pegaram! Olha aí! Oi! Eu quero também. Quem vai passar agora? Embaixo de mim, de jacaré. Passa aqui, jacaré, embaixo de mim. Passa pra cá, embaixo de mim. Vem passando. Vem, jacaré, vem pra cá, passa embaixo de mim. Existem algumas dicas para o bom funcionamento da fórmula. A primeira delas é o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. O deslocamento vertical é você sair de um plano alto para um plano médio para um plano baixo. Você fica uma hora em pé gingando com as crianças, sendo um gigante muito grande. Outra hora você está na altura das crianças de cocorinha. Numa outra hora você está deitado e rolando pelo chão. Isso cria esse deslocamento vertical que obriga as crianças a estarem fazendo movimentos enquanto elas estão te ouvindo. O deslocamento horizontal é você sair de um lado do palco para o outro, atraindo o olhar e a movimentação das crianças. De repente você fala: ei pessoal, não é aqui que a gente tem que estar aqui não, vamos lá para o outro lado. E você corre lá para o outro lado, elas vão ficar loucas. O que esse professor maluco está fazendo correndo para o outro lado da sala? Não, galera, não é aqui, é lá do outro lado. Elas vão correndo atrás de você. Ah, é para lá, é para lá, é para lá. Parou. Silêncio agora. Vou explicar a brincadeira. E aí já explica a próxima brincadeira, o próximo movimento. Isso nos leva para a segunda dica, que é tensão e resolução. A tensão é gerada a partir das pausas dramáticas. É quando você faz a criança ficar super excitada com alguma coisa que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E você resolve dando um comando, dando uma ordem, propondo uma brincadeira, cantando uma música, fazendo um teatro, fechando um ciclo que faz com que ela se acalme. É nessa hora que eu viro o professor jacaré. Quando eu viro o jacaré, com a minha cara de jacaré e o meu dente de jacaré e o meu olho de jacaré, eu sou o jacaré. E a criança tem um pouquinho de medo. E já propondo: vamos lá galera, vamos ser o jacaré. Quem quer ser o jacaré também? Isso cria uma tensão e uma resolução. Essa mudança no tom de voz é super importante também para a terceira dica, que é voz de comando. Um professor tem que ter voz de comando. Ele tem que falar de uma forma que ele tenha certeza que a criança vai entender. O comando é simples e direto. Bota a mão no chão. Eles botam a mão no chão. Arrasta com a barriga. Levanta. Pula. Salta. Corre. Anda. Gira. Comandos afirmativos. E junto com isso, eu vou ter uma vinculação teatral com as crianças. A minha voz do comando ela é sempre seguida de um ato expressivo, de uma expressão facial, de uma expressão vocal, de uma forma, de um olho, de um gesto. Gente, o que aconteceu? Opa, você fez isso? O quê? Peraí, para! Pronto. Só isso já faz com que a criança se conecte comigo. E isso nos leva à última dica, que é desafiar com perguntas. Desafie as crianças a fazerem aquilo que você quer que elas façam. Quem consegue correr para a parede muito rápido? Eu vou pegar quem não correr, eu vou pegar. E elas saem correndo até a parede. Não corre. Se você correr, eu vou te pegar. Elas vão correr também. Fica parado, eu vou te pegar, fica parado. Elas vão correr também. Não olha para mim. Para de olhar para mim. Não quero que olhe para mim. Olha para o outro lado. Elas vão ficar olhando diretamente dentro dos meus olhos, que é o que eu quero, que elas tenham atenção. Esconde a perna.
Quem consegue esconder a perna? Quem consegue esconder essa perna e segurar com as mãos? Elas vão cruzar a perninha. E por aí vai. Diversos comandos que eu vou fazendo são sempre desafios com pergunta. Quem consegue ficar sentado na roda com a perna cruzada, segurando os próprios pés? E vou vendo. Ah, muito bem, fulano consegue ficar, ele está com a perna cruzada. Vou usando de exemplo o comportamento. Isso funciona muito mais do que eu dar aqueles comandos chatos de todo mundo sentado agora. Vou esperar até todo mundo ficar sentado. Vocês não vão ficar calados? Vocês não vão ficar quietos? Então não vai ter aula. É aquela aula chata em que nada acontece. Vou tirar a sua corda. E eu tenho que chantagear a criança para que ela faça o que eu quero. Não precisa. Desafiando com perguntas, eu estimulo exatamente o comportamento adequado de uma forma que seja vista como uma brincadeira pelas crianças. E lembre-se que criança só quer brincar. A tarefa desta semana vai ser você dar aula com estas 7 brincadeiras que foram passadas. A música de introdução, a cocorinha, o lobo mau, todas as brincadeiras que nós acabamos de passar. Teste como elas funcionam com as crianças de forma repetitiva. Trabalhe o seu comando de voz, trabalhe a sua teatralidade, treine tensão e resolução e veja o que acontece nas suas aulas com as crianças. Aproveite para deixar tudo bem esquematizado, pois na semana que vem nós iremos repetir a mesma coisa e filmar a aula. E isso nos leva à terceira parte, que é compartilhamento de conhecimento. Você vai postar o vídeo que você fez com a sua aula de 20 minutos, sendo que 15% foi dedicado ao circuito, 15% aos instrumentos e 70% a jogos e brincadeiras. Com certeza, a essa altura, você já editou e transformou num videozinho de 4 ou 5 minutos e ela está pronta para ir à rede. Você não fez isso ainda? Então faz logo. Pega o seu vídeo, edita, transforma num vídeo curto que seja o seu cartão de visitas. Em qualquer ambiente que você for dar aula, você vai enviar esse vídeo de 2, 3, 4 minutos que tem um pouquinho de circuito, um pouquinho de instrumento, um pouquinho de brincadeira e qualquer diretor de escola, qualquer pai, qualquer gestor público vai ver a sua aula e falar assim: essa é uma pessoa que sabe trabalhar com criança, essa é uma pessoa que tem pedagogia. Lembre-se de nos marcar com hashtag Capoeira Educação, hashtag Brincadeira de Angola e hashtag Capoeira IBCE, para que nós possamos acompanhar o seu desenvolvimento e o seu conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Axé, galera, até semana que vem!